Bom dia, amados irmãos com Jesus Cristo. Deus vos abençoe nesta manhã. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez em vossa sintonia para que nos fortifiquemos mais uma vez, porque é com esta palavra que podemos nos dar coragem um e do outro. E nós queremos, e eu creio também, se digo assim, que o Senhor tem vos guardado de uma forma maravilhosa. Tem vos guardado de uma forma maravilhosa. Essa tem sido a nossa oração, tem sido o nosso desejo que Deus continue guardando cada um de vocês com essas promessas infalíveis de Deus. E nesta manhã gostaríamos de também saudar a todos que têm acesso à nossa rádio web. Que o Senhor continue vos abençoando. Nossa precisão era de que todos escutassem direto. Mas como já estamos na fase embrionária, como disse o irmão Gaspar, na fase de embrião, princípio, né? Então, nós não estamos conseguindo com que todos os irmãos entrem neste link. Mas aquele que está próximo do outro, que entende melhor, agradecia que explicasse os outros para poderem ter acesso a esta rádio. E Deus continua vos abençoando. E nesta manhã, gostaríamos de ler junto com vocês, como sempre tenho falado, no momento em que o programa entra no ar, onde você está, passa a ser o santuário. E vamos nos colocar de pé para lermos as Escrituras de Hebreus capítulo 2. Vamos começar do versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, que o Senhor acrescente a bênção acerca da sua palavra, uma pequena palavra de oração. Grandioso nosso Pai Celestial, Deus eterno, Criador do céu e da terra, nós aproximamos agora ao seu trono da misericórdia, o trono da graça, pedindo nesta manhã por perdão dos nossos pecados, qualquer transgressão que foi efetuada ou feita pelo seu filho, ou seja, qualquer um, pedimos que o Senhor perdoe-nos nesta manhã. Queremos a tua presença neste lugar, queremos que o Senhor nos ajude e também não deixamos de orar por aqueles que estão enfermos, aos que nos deram anúncio, aos que também não fizeram chegar seus anúncios, ao seu levantar mão onde está. Levante a tua mão a favor de si mesmo, do seu ente querido. Deus estará a tomar conta de qualquer seu pedido. Só o levantar da sua mão, Ele sabe qual é a intenção que tem no seu coração. Tal eu oro para que Deus responda o seu pedido, o seu levantar de mão, todas as suas dificuldades. Alguns estão pedindo para ajuda do Senhor nos seus exames, alguns estão pedindo pelos empregos, alguns estão pedindo pelas orações aos enfermos, a favor dos seus familiares. Deus sabe melhor. Minha oração é que Deus guarde-vos até no tempo em que Ele desejar que de novo nos encontremos neste tabernáculo. Se não haver mais o tempo para nos encontrarmos aqui, a minha oração é que Deus vos guarde até que nos avistemos na glória. Em nome precioso do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Bom, esta é uma das continuidades da mensagem que pregamos ontem acerca de Ele cuida e você. Aquela mensagem não foi concluída ontem por fator de tempo e também é longa. Mas esta manhã achei melhor dando continuidade com a mesma mensagem. E naquela mensagem, Deus cuida de vocês, quando leem vocês o parágrafo 26, irmão Branham disse assim: primeiro, para aproximar isto à audiência, deve estar ungida com fé. Primeira coisa, para pedir algum algo a Deus, para que Ele te conceda o que você quer, primeiro deve aproximar a Deus com fé. Se você não tem fé, então não há nenhuma necessidade para nem mesmo vir receber oração, porque isto precisará da sua fé, juntamente com a minha fé. Minha fé para crer nele e sua fé para crer nele. Então, não esqueçamos isto agora, enquanto sigo em frente. É o que o profeta recomenda. Em tudo o que nós desejamos a Deus, temos que aproximar com confiança e fé nele. A fé do orador e a fé do que é orado se juntarem, isso surtirá um efeito para o seu benefício. Agora escutem, nessas escrituras de Hebreus, que nós lemos no seu versículo 1 do capítulo 2, a Bíblia nos aconselha, através dessa escrita do apóstolo Paulo, ele disse: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Escutem, este apóstolo, ele escreveu muitas cartas e ele pregou muito mesmo. E ele acabou dizendo em alguma das escrituras, dizendo que nos últimos dias muita gente apostatarão da fé. Este é um dos ensinos que nós temos que prestar muita atenção, no sentido que não desviemos disto quando nos cheguem. Disse: se levantarão homens camuflados, haverão ministros como se fossem ministros da luz, enquanto são ministros da treva. São alguns conselhos bíblicos que ele nos deixou. Ele disse que haverão lobos cruéis que hão de se levantar quando eu ausentar. Escute, na ausência do pastor, na ausência do cristão na igreja, é muito fácil os lobos aproximarem com o evangelho torcido para tentar desviar de você na sua fé. Mas o Paulo nos diz, através desta carta de Hebreu, que é preciso que a gente fiquemos contentes e diligentes nas coisas que já temos ouvido, para que em nenhum momento desviemos delas. Você pode dizer que isso não é nada, mas ele segue no versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, através da palavra que o Espírito Santo agora afirma? Como é que escaparemos nós de uma palavra que o próprio Senhor Jesus falou através da sua boca? É o que Paulo ensina nesta carta. Se a palavra falada pelos mensageiros se confirmou, eu vou trazer um exemplo. Vocês lembram de Noé? Ele recebeu um aviso que dizia que devia fazer uma arca para que em tempo oportuno as pessoas refugiem na arca, porque Deus queria deixar cair a chuva sobre a terra. E aquela palavra falada pelo anjo foi firme até se cumprir naqueles dias. E a palavra que falou Jesus é que não poderá ser cumprida quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura, e aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Ainda falou mais: porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Se a palavra falada pelos anjos
ela foi concretizada. A palavra falada pelo Senhor Jesus é que não será concretizada de forma alguma. Ele nos prometeu que nos últimos dias enviaria um mensageiro que restauraria a fé dos pais aos filhos. Isto é o quê? A doutrina tinha sido perdida através das denominações e de vários ensinos que os homens adquiriram. Mas tinha que Deus enviar o Espírito Santo para restaurar as escrituras quebradas pelos que dizem que estudaram. Então, ele cuida da sua palavra. Sempre que ele for a falar alguma coisa, ele sempre respeita em cumpri-la. Agora, na mesma mensagem, você vai encontrar no parágrafo 82, o profeta diz assim. Ele diz assim: a maneira provida por Deus é o arrependimento, confissões. Estão me entendendo? Esta é a maneira provida por Deus. A maneira provida por Deus para receber tudo o que você quer, ele disse, é o arrependimento, confissões e mostrar resultados, trazendo frutos de arrependimento, mostrando sinceridade. Se vocês, pessoas, simplesmente fizerem isto nesta manhã, os que vão receber oração, e você que ouvir esta fita ao redor do mundo inteiro, e depois que esta fita for tocada, e o ministro ou a pessoa que estiver passando nos grupos congregacionais, ou lá nas selvas, ou seja onde for que você estiver, que estão tocando isto, fará, graças a Deus, o que fará? Olha só o que diz o irmão Branham nesta mensagem. Fará. Esta fita fará. O que fará esta fita? Ela é uma fita ungida. E você que ouvir esta fita ao redor do mundo inteiro, e depois que esta fita for tocada, e o ministro ou a pessoa que a estiver passando nos grupos congregacionais, ou lá nas servas, ou seja, onde for que vocês estiverem, que estão tocando isto, fará primeiro a sua confissão claramente, e então virá sem nada no seu coração, de modo algum, a não ser fé, e receberá a oração, aí o remédio tomará conta de você. Vem? O remédio tomará conta de você. No 83, disse Jesus, arrependei-vos, cada um de vós. Quero dizer, Pedro falou no dia de Pentecoste, arrependei-vos e sede batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você arrepender completamente e crer no Senhor, e for batizado no nome de Jesus Cristo, você faz de Deus um ministério. Escute, quando você arrepender completamente e crer no Senhor, e for batizado no nome de Jesus Cristo, você faz de Deus um mentiroso se você não receber o Espírito Santo. Aleluia! Se você aceitar, crer com toda a fé, confessar os seus pecados, o profeta diz, se você pedir algo e você não receber, então faz de Deus ser mentiroso. Porque Ele cuida da sua palavra. Ele cuida da sua palavra. Vem, eu gosto desta escritura e quero que repito para vocês. Quando você arrepender completamente e crer no Senhor, e for batizado no nome de Jesus Cristo, você faz de Deus um mentiroso se você não receber o Espírito Santo. Vem, Jesus disse isto, a última comissão para a sua igreja. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se colocar as mãos sobre os enfermos, eles sararão. E você vê estes sinais seguindo o crente. E você sobe e aquele crente coloca as mãos em você e algo não acontece. Então, há algo errado com a sua crença. Vem, o crente. Deus prometeu uma maneira provida. Mas se você é predestinado para a vida eterna, você ouvirá isto e você regozijará com isto.
é o seu consolo. É a coisa que você desejou por toda a sua vida. É a pérola que você está. Você está pronto para abandonar tudo. Vem? Você deseja isto porque você sabe que é o cuidado amoroso de Deus por você. É algo que encerra a dúvida do pecado, que encerra a incredulidade, que encerra tudo para você, se você deseja isto. É Ele que é realmente enfermo e sabe que está enfermo, que procura um médico. Vê? Quem procura médico é aquele que está enfermo, não aquele que não está doente. Não precisa de um, disse Jesus, mas são aqueles que estão enfermos. Se você pode ver a sua condição, então você tem que fazer como ele disse para fazer. Então isto tem que acontecer. Ou Deus disse algo que é errado. Vem. Irmão Branham disse não acontecer, então Deus falou algo errado que ele não pode conseguir. Aí no 86, então muitas pessoas às vezes em cultos de cura, você não começa do lado de baixo disso. Você tem que ter uma vida limpa. Você tem que ter condição. Você tem que realmente dizer sim, eu creio nisto. E isto tem que ser de seu coração. Então você, ninguém terá que mimar você por aí, dizendo, agora, ô querido irmão, querida irmã, você deve fazer isto. Você deve fazer aquilo. Você é um crente, não há nada que pode tirar isto de você. Não me importa o que qualquer pessoa diga, o que qualquer consolador, o que qualquer confortador, que qualquer médico, o que qualquer hospital, o que qualquer diagnóstico diga, você continuará a não crer nisto. Não me interessa se o outro consolador diz, dias de milagres passaram. Não me importa que o outro diga, tem alguém melhor que pode te ajudar. Não me importa se o médico diz, essa sua doença é doença incurável, você só espera morrer. O irmão Branham disse, não me importa se sou crente genuíno, eu continuarei crendo. E Deus prometeu e isso será. Você simplesmente conhece só a fé de crer. Você simplesmente conhece que isto está certo. Não há necessidade de dizer nada a respeito disto. Você conhece isto. Agora, esta é a coisa genuína. Somente confiar na palavra, esta é que é a coisa genuína. Temos tantas personificações em todas as coisas. E isso tem que ser daquela maneira. Não sinta ruim a respeito disto. Isto tem que estar ali. Isto sempre tem sido e será. Irmão Branham disse, não se sinta ruim. Que as pessoas podem vir dizer, foste orado há tantas vezes e nunca surtiu nada, nunca aconteceu nada. Irmão Branham disse, ainda isso permanece em operação. A cura divina continua ainda operando. A proteção de Deus continua ainda no nosso meio. Ele cuida da sua palavra. Ele cuida da sua palavra. Nós temos que colocar esta coisa na verdade. Vem e deixar isto saber o que é a verdade. Deixa a minha fé conhecer o que é a verdade. Isto é suficiente. Deixa a sua fé encaixar o que é verdadeiro. Isto é suficiente para você. Vem. Oh, glórias a Deus. Agora, nós encontramos que as pessoas não tomam a maneira de Deus a respeito disto. Elas querem, Deus tem uma maneira provida para o seu consolo. Deus tem uma maneira provida para todas estas coisas. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas vão atrás de outros caminhos. E cada vez que elas fazem isto, alguma outra maneira, além da maneira de Deus, elas trazem a ira de Deus sobre elas. Cada vez mais para elas fazerem isto, correto? O irmão Branham disse, se você sai do caminho provido por Deus, da lei de Deus,
acerca da cura, acerca de qualquer pedido, quer procurar a outra condição, você provoca a ira de Deus. Aí, em cima dessa mensagem, o irmão Branham disse, aí está fazendo de que Deus é mentiroso. Vem? Aí no 89 desta mensagem, e todas estas coisas das quais tenho falado, elas nos trazem a isto. O mundo, tudo isto, indo atrás de outra realização científica. O mundo está atrás das realizações científicas. Indo atrás de realizações de igreja. O mundo religioso está a ir atrás das realizações da igreja. Nossa igreja fez isto, nossa igreja fez aquilo. Veja lá os cientistas da maneira que estão avançando. Mano, ninguém aguenta com esta ciência. E indo atrás das coisas diferentes, nos tem trazido ao fim do mundo. Nós estamos no fim. Repito, nós estamos no fim. Não há nenhuma esperança sobrando. Nós estamos sem a esperança de sobreviver. Nós não temos nem mesmo uma chance de sobrevivência. Agora, deixa-me simplesmente repartir isto só por poucos minutos e simplesmente provar isto a você. Eu quero provar isto a você. Aí no 91 o profeta diz assim, um ministro aqui está enviando esta mensagem ao redor do mundo para fazer uma afirmação assim. A afirmação é essa, que estamos sem esperança, que estamos além da redenção, que temos passado da linha entre a redenção e o julgamento. O mundo já está atravessado. Agora eu devo dar à congregação algum terreno no qual eu possa basear esta afirmação. Deve haver alguma razão para que o homem, se ele está em seu raciocínio certo, como eu penso que estou, fazer uma afirmação assim, dizer à sua nação, dizer à sua congregação, dizer às pessoas onde isto for, ao redor do mundo, em 30 ou 40 nações diferentes, talvez ao redor do mundo, e povos e línguas, que estamos no fim dos tempos. Isso nos convém dar uma afirmação, ou explicar um pouquinho isto, até que cheguemos no nosso tema principal para esta manhã. Veja agora, vamos olhar no que a ciência e a educação têm nos trazido. Esta é a própria coisa que o homem aceitou no lugar da palavra de Deus. Uma aprovação científica, é o que o homem hoje aceita em relação à palavra de Deus. E a ciência sempre teve que voltar atrás no que eles disseram. Eu estava lendo aqui, algum tempo atrás, onde um cientista francês disse, cerca de 200 anos atrás, ou 300, rolando uma bola ao redor da Terra, e disse, se esta bola, nesta velocidade, se o mundo alguma vez inventasse alguma coisa que fizesse viajar pelo menos 30 milhas por hora, algo assim ao redor do mundo. Ele provou isto cientificamente, que isto em seu peso seria levantado pela gravidade da Terra. Vem? Agora, você acha que alguma vez a ciência mencionará este sujeito? Certamente não. Isto foi no passado para eles. Agora, vamos somente pensar agora. Todos nós queremos dizer, e eu quero provar isto cientificamente. Todas as pessoas, quando você fala do fim do mundo, eles querem provar isso, ou pedem para que lhes provem cientificamente. Isso é o que muitas pessoas religiosas das denominações dizem hoje. Mostra-nos milagre. Faz algum milagre, nós queremos em você. E o que eles fazem hoje? Dizem hoje, eles desejam uma prova científica. Bem, eu poderia voltar e dizer, mostre-me cientificamente que Deus está em sua congregação. Eles pedem, mostra-nos cientificamente isto, que Deus está em sua congregação. Prove-me qualquer coisa cientificamente que é real. Prove o que é real. A vida. Eu quero que vocês me consigam 1/4 do valor disto. Eu deixar vender tudo que tenho para conseguir aquela parte da vida. Se você me provar também onde está a vida escolhida, cientificamente,
Irmão Branham disse, prova-me onde está a vida escondida cientificamente. Se você me mostrar, eu praticamente vou vender tudo o que eu tenho para conseguir esta parte científica no sentido de ter esta vida. Prove-me qualquer coisa científica que é real. Prove o que é real, a vida. E eu quero que vocês me consigam 1/4 de valor disto. E eu deixar vender tudo que tenho para conseguir aquela parte da vida. E é a vida real. E se é a vida real, se ela não é para que estamos todos nós aqui, se ela não é cientificamente, não estão conseguindo, para quê? Vida, fé, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, paciência. Oh, ciência não pode tocar nela. Amém. Irmão Branham disse, é vida, é fé, é amor, é alegria, é a paz, é a benignidade, é a bondade, é mansidão, é paciência. A ciência não tem como provar isto. Nunca provaram que este está cheio de amor. Nunca provaram que este aqui tem bondade, está cheio de bondade. Cientificamente a bondade não se prova. Oh, glórias a Deus. Cientificamente a vida não se prova. Por que vamos confiar em ciência? Ela não prova essas coisas. Vida não é provada pela ciência. Fé não é provada pela ciência. Amor não é provada pela ciência. Alegria não é provada pela ciência. Alguns pensam, a alegria vem quando a pessoa ri, então mostra satisfação. Nem todo o riso é um sinal de alegria. Nem o riso todo é um sinal de alegria. Há pessoas que riem. Bandido às vezes abre dentes, mas para te assassinar. Nem tudo isso. Oh, mas o profeta diz, a ciência não pode tocar nela, não pode provar isto. E esta é a única coisa real e duradoura que há. Este amor, esta paciência, esta vida que a ciência não prova. Irmão Branham disse, é a única coisa duradoura que existe. Isto que não se prova. Graças a Deus. Todo exército cristão está olhando no que não é visto. Oh, o cristão está olhando naquilo invisível, é o que ele crê. Ele crê nesta vida invisível, a vida eterna é invisível. É o que o cristão quer. Na cura que não se prova, é o que o cristão crê. Nas coisas impossíveis a este mundo, é o que o cristão crê. E nós estamos assegurados nisto. Parágrafo 95 desta mensagem. E o que o profeta está falando? Todo exército cristão está olhando no que não é visto. Mas os sentidos não declararam estas coisas. Mas elas estão ali. Oh, o paladar, a visão, o tato, o olfato não pode provar essas coisas. A vista não pode provar a vida eterna. O amor não é provado com as vistas, nem com o olfato. Mas o amor está aí no coração. Esta vida está aí mesmo que não se prove, ela está presente aí. Mesmo que o Cristo não se trata, não se pega, não se vê, ele está presente consigo ali. Ele está consigo ali mesmo em casa. O seu clamor ele está vendo. Ele está vendo tudo o que você deseja. Esta é a razão que isto toma a fé. Para crer nisto. E isto produz em você o que a fé tem declarado estar aí fora. Traz isto para você, a cura divina. E o fato, eles não podem provar o que cura divinamente. O que é a cura divinamente? Mas eles sabem que há uma cura divina. Eles sabem, não podem provar. Eles não podem provar o que salva do pecado, mas eles sabem que as pessoas são salvas do pecado. Aleluia, glórias a Deus. Então, isto não pode ser provado cientificamente, mas esta
mas está cientificamente na maneira de Deus olhar nisto. Agora, o que tem a ciência trazido para nós? 96. Agora, você pode ficar chocado por um momento. Bom, Branham quer descrever o que a ciência mais confiada para o mundo, o que causa. Ele disse, eu quero vos trazer alguma coisa, pode ser chocante a vocês. Não estamos para chocar as pessoas, mas queremos te trazer a tua fé. Não confie na ciência. Ele diz assim, a ciência nos tem trazido enfermidade. Amém? A ciência tem nos trazido a morte e doença. Agora, você está somente sendo ensinado por um lado do quadro. Mas há dois lados nisto. Irmão Branham disse, a ciência traz enfermidade. A ciência traz a morte para o mundo. Só você não pode descobrir, porque eles, quando inventam essas coisas, só te mostram a parte positiva, mas a parte negativa não te mostra a ciência. Por isso ele diz, tem dois quadros nesta descoberta científica. Tem dois quadros. O quadro positivo é este que é mostrado ao consumidor. Mas a outra parte negativa ele não pode mostrar ao consumidor, porque senão vai abandonar. Aleluia. É verdade. É verdade. Este homem é profeta mesmo. A ciência tem inventado isto, aquilo e aquilo outro. Bem, nós vamos lhes conceder este privilégio, mas vamos olhar no outro lado. A ciência nos tem trazido enfermidades, a ciência nos tem trazido doença e morte. Veja, a hibridização científica tem trazido morte para a geração em alimentos e coisas. Isto tem deixado as pessoas tão fracas. Então, até os homens e as mulheres são feitos de um monte de lixo. Não há nenhuma estrutura nisto. E isso tem se tornado um punhado de molengas. Eles não podem viver sem um ar-condicionado. Estão entendendo? Tudo que a ciência criou, disse nenhuma coisa que pode ser conservado fora de ar-condicionado. Meu filho, este medicamento tem que estar a temperatura X. Mas todo medicamento de Deus está a qualquer temperatura. Graças a Deus, aleluia. Mas eles dizem, a menos de tantos graus, pode estar, a menos de tanto grau. Olha, o frango natural pode aquecer quanto quer. Ele suporta, mas o artificial tem grau determinado, ele morre na hora. Ele morre na hora. Oh, gente, que perecem sem ar-condicionado. Eles não podem jogar uma partida de baseball se um deles levar uma pancada em algum lugar. E isto o mata. O boxe, no ringue, e seja onde for. E isto é tal frágil. Até que homens e mulheres, isto os está pervertendo. A ciência está pervertendo homem e mulher. E eles estão injetando este híbrido no gado, o qual tem voltado para a humanidade. Olha, eles alimentam produtos químicos para acelerar o crescimento de cada coisa. E quem vai consumir isto é o próprio homem. Se faz crescer, se acelera o frango crescer em 45 dias para comer. E isto faz sentido se entrar no seu corpo. Ainda não acabou aquela reação. Se entrar no seu corpo, aquilo faz acelerar você à morte. É por isso que as pessoas hoje, o profeta diz, andam doentes. Porque esta ciência está revoltada contra a humanidade agora. De acordo com a ciência, eles mesmos o estão fazendo perversões daquilo. Por quê? Quando uma vaca é híbrida, ou qualquer alimento é híbrido, o alimento faz a célula sanguínea. Não é isso? E a célula sanguínea é a sua vida.
Esses químicos vão na célula sanguínea, que é a sua vida. Vem, o que isto tem feito? Então, na carne, eles injetam estas injeções aqui na carne. E agora está provado que estas injeções produzem efeito na raça humana cientificamente. Cientificamente. Essas injeções provocarão alguns problemas na raça humana cientificamente. Eles sabem dizer isto. Tem efeitos colaterais. Eles jogam DDT nos campos. Eu vi outro dia. E agora, nós temos 800 pessoas enfermas nesta comunidade por terem comido ovos. Escute, ovos que nós batemos. Eu quero um favo de ovo. O Bob Branham disse, eles deitaram um produto químico num determinado dos campos e as pessoas levaram os ovos, comeram, e naquela comunidade 800 das pessoas estão enfermas por terem comido ovos. Vocês recordam, anos atrás, quando tínhamos a pequena estrutura aqui, e eu estava profetizando e disse, acontecerá nos últimos dias que não viveríamos em vales, não comeríamos ovos. Mombrana profetizou isso, que não viveríamos em vales. Oh, veja, eu pensava que havia algo, não é, a respeito daquilo, e eu fui e olhei nisto. Não coma ovos, foi a afirmação do profeta, entre aspas, não coma ovos. E isto foi lá atrás, em 1933, quando eu vi isto. Os ovos têm algo neles agora. Eu vi onde a ciência diz que um homem com mais de 50 anos nunca deveria comer um ovo, porque é a pior coisa que se pode comer para o coração. Enfermidades. O leite. Por isso ele disse que é para me expor. Isso senão vai vos chocar. O leite. O leite era a nossa dieta mais balanceada. Os médicos lhes dizem, afasta-te dele. Está provocando sinusite e tudo mais. O médico está a falar agora, não tome leite. Mas por quê? Uma vez cientificamente foi provado que o leite faz bem. Mas quando fica doente, os médicos até anulam isso. Não tome o leite, porque provoca sinusite. Não estou dizendo que não tome, mas eu estou lendo o que o profeta disse. Está provocando sinusite e tudo mais. E o mesmo ser humano que tinha costumes de bebê-lo e viver por anos e nunca conhecer a sinusite. Mas a hibridização e os demais têm rompido a estrutura do ser humano até que ele não é nada a não ser um punhado de molengas, uma bola de enfermidade. O que faz isto? A ciência. No 101, veja, isto tem causado os genes entre o homem e a mulher. O que tem causado os genes de homem e mulher. E a mulher se enfraquecer. Os genes do homem e os genes da mulher enfraquecem por causa desses alimentos. A fraqueza física do ser humano através dos genes e o aumento de crianças espasmódicas está ao redor de 30%. Aleluia. O irmão Branham continua. Os mongoloides estão em um grande aumento hoje em dia. E estas fraquezas na hibridização dos alimentos que estamos comendo para viver estão enfraquecendo o corpo, causando câncer, problemas mentais e todos os tipos de enfermidade são colocadas sobre o corpo humano por causa da sua fraqueza, cientificamente destruindo a si próprios e afastando do plano de Deus. Cientificamente estão se destruindo entre eles e se afastando do plano verdadeiro da salvação de Deus. Ele disse,
Cada semente produza conforme a sua espécie. Isso poderíamos parar ali, deixar que a vaca produza aquele leite original, não leite fabricado. Isso nos faria bem, porque a vaca não tem nada, coisas químicas nela. A erva que a vaca consome não tem coisas químicas. E se tomássemos aquele leite da vaca, nós teríamos a melhor saúde. Se deixássemos que comesse aquele nosso frango, regulado pelo Deus, nós teríamos uma maior vida eterna. Se comêssemos aquele óleo que não é quimicado, nós estaríamos em melhores condições de vida. Vem? E aí, no 103, e eu vi o outro dia, eu estava conversando com um bom amigo, meu doutor Vai, assentado aqui, onde há um artigo que as pessoas estão morrendo por causa da penicilina. Estão morrendo por causa da penicilina. E isto realmente não é a penicilina, é a imundície que eles deixam entrar nisto quando eles estão fabricando a penicilina. Irmão Branham disse, o que faz matar a penicilina? O que faz com que as pessoas, quando são aplicadas, a penicilina morre? Não é a penicilina, disse algo estranho que eles introduziram na penicilina. Está vendo? Isto realmente não é a penicilina. É a imundície que eles deixam entrar nisto quando eles estão fabricando a penicilina. É ganhar dinheiro, um esquema varoso. Esquema. Queria dizer, voraz. Médicos que às vezes dão isto, não conhecerem nem mesmo a fórmula. Irmão Branham, isso os médicos aplicam estes tipos de medicamentos aos pacientes que nem eles conhecem, nem pelo menos a fórmula que originou a aspirina, não sabe. Mas só aplica só. Irmão Branham, 103. Só aplica só. E seus pais os mandam embora para conseguir um especialista é outra coisa. E não sabem nem mesmo como curar uma dor de barriga de uma criança. Nem sabem os médicos de hoje. Irmão Branham fala isso. Mas o que temos tido? Ganância. Alguma força ou algo pequeno. Eles quase não têm mais naqueles médicos antiquados da roça, que costumava ir e conversar com você e te consolar e fazer tudo. Eles tiram Deus imediatamente fora de cena, porque vão atrás dos seus próprios caminhos, em ordem para tirar Deus do quadro. Eles o interpretam bem distante. Aí está você. Isto é o que nós temos feito por hibridar. Isto é o que temos feito por hibridar. Vê você, o corpo? O que faz uma planta sádia? Uma planta sádia, não pulverizada. 104. Escute, uma planta não pulverizada. Irmão Branham chama de uma planta sádia. Um germe dificilmente pode entrar nela. Uma planta não pulverizada. Ele está falando de uma planta natural, que nunca conheceu pulverização, fertilização, não conhece esta planta. Apenas ela germinou por ordem da natureza, por fenômenos naturais. Ele diz, esta planta que não conhecem qualquer produto químico para ser pulverizada, para ser quimicada, disse, o germe dificilmente pode entrar nela. Aleluia. Oh, glórias a Deus. A planta não pulverizada. E o eleito, quando ele na realidade foi eleito antes da fundação do mundo, nenhum paganismo pode entrar nele. Pode chegar em sua casa e dizer, irmã, aflia conosco.
Essas coisas estão difíceis. Isso não entra porque ele não é planta pulverizada. O germe dificilmente pode entrar nela. São essas plantas de estufa, estas plantas híbridas que você tem que ficar jogando água o tempo inteiro. A planta pulverizada, a planta híbrida, é esta que até é marcada de hora X para hora X. Você tem que pulverizar, você tem que jogar água todo momento. Todo momento tem que jogar água, tem que jogar o medicamento todo o tempo inteiro. E muitos de vocês têm lido minhas mensagens sobre a religião híbrida. Conservar aquilo, jogando água e mimando. E assim por diante. Observe, mas a verdadeira planta genuína não precisa ficar sem água. Ela é original. Ela não depende de água ser jogada a todo momento. Ela é original, ela já está regulada. Ela já está regulada para qualquer tipo de ambiente atmosférico. O que faz a enfermidade vir para o corpo humano? É o corpo. Como me foi dito por um precioso médico amigo meu, eu não quero citar o seu nome agora, mas ele é um irmão muito bom, lendo para mim recentemente um jornal de medicina. Um livro em meu consultório, onde ele conserva todos estes ótimos livros e as últimas coisas sobre a medicina. Isto é fraqueza. Vem. Eu estou lendo esta mensagem. Ele cuida. E você? Esta mensagem não tem mistura. Ela cuida. Ele cuida. E você? Agora, se Deus cuida uma planta natural, não precisa jogar água. Vocês têm visto. As águas têm estações onde ela é deixada a chuva cair. Mas há estações de seca. Por isso o irmão Branham está dizendo, uma planta natural não precisa todo momento ser jogada água. Ela não precisa, mas nenhum bicho entra nela porque já está preparada. Esta mensagem que estamos lendo, ele cuida. E você? E este parágrafo 105, o profeta está falando de um amigo dele, que era do consultório. Ele diz assim, ele tinha um livro em seu consultório, onde ele conserva todos estes ótimos livros e as últimas coisas sobre a medicina. Isto é fraqueza. Você observa qualquer pessoa que é realmente, você diz que o seu corpo está gasto. Você pega um resfriado imediatamente. O que é isto? É a fraqueza do seu corpo que produz um muco de suas glândulas. E aquilo, os germes do resfriado se alojam e você está resfriado. Então o irmão Branham está a dizer o seguinte, que olha na pessoa quando ele é aplicado a esses produtos químicos, diz o corpo dele resfria. Então fica frio. Então quando fica frio, diz, é fácil qualquer tipo de enfermidade chegar nele e alojar, porque não tem defesa, é muito fácil. É a fraqueza do seu corpo que produz um muco das suas glândulas. E naquilo que é produzido fracamente, os germes do resfriado se alojam e você está resfriado. Mas se aquele corpo fosse forte, ele alcançaria fora aquele... não alcançaria. Mas se aquele corpo fosse forte, ele lançaria fora aquele germe resfriado. Sítio não poderia tocar nele. Vê? Em nenhum sítio poderia tocar nele. Então, vê você? Quando Deus construiu o homem primeiro, ele era imune de toda enfermidade. 106. Na mensagem, ele cuida de você. O Branham disse, quando Deus fez o primeiro homem, ele era imune de toda enfermidade. Vê?
Mas a incredulidade e a ciência e a educação, foi a primeira coisa que afastou o homem de Deus e ainda continuará afastando o homem de Deus. Simplesmente veja o que o cigarro e a bebida e estas striptease e assim por diante tem feito para o declínio desta geração. Eu acho que vocês sempre quiseram saber, e eu vou fazer uma afirmação aqui. Eu não iria fazê-lo, mas eu quero que eu vou fazer esta afirmação. Vem? Eles se preocupam às vezes, eles sempre me dizem, irmão Branham, o que sempre faz o Senhor ficar insistindo em coisas como estas? Você não ouve isto? Digamos que você vai à igreja de um homem, ora, eu posso levar minhas mulheres e elas não podem nem mesmo assentar confortada onde você está falando. Você está sempre gritando com elas, bem, sobre seus cabelos curtos e sobre elas usarem roupas que pertencem ao homem e todas estas coisas assim. Diga por que você faz isto? Agora, irmão Branham, era dito com o homem. Você está pensando que um dia poderia levar as pessoas da minha igreja para vir e sentar na sua igreja, nos seus cultos, nas suas campanhas, para ouvir você a condenar mulheres com cabelos curtos? Para condenar as mulheres porque usam calças? De maneira nenhuma poderei eu deixar as nossas irmãs vir lá. Mas escute o profeta no 109. Esta pode ser a minha última mensagem até o próximo verão. Bom, Branham. Pode ser a minha última mensagem até o próximo verão. Esta pode ser a minha última pregação para vocês aqui. Oh, vocês sabem, mas eu quero lhes dizer algo. Aqui está. Bom, Branham diz, é o espírito de discernimento para estes últimos dias, que sabe que isto é uma coisa maldita diante de Deus. Só quem tem espírito de discernimento nesses últimos dias é o único que sabe que isto é mandamento diante de Deus, é maldição diante de Deus. Às vezes eu me preocupo com um ministro que não tem nenhum discernimento dos últimos dias. Aquele próprio Deus que fala na plataforma aqui, as suas condições e o que você tem feito e o que você será e quais os problemas que você tem, aquele mesmo espírito dentro de você olha para você e pode discernir os sinais do tempo e isto não pode deixar de clamar. Aquele espírito de qual vocês gostam, que eu às vezes digo, irmão tem problema X, tem doença X, a irmã veio do lugar X e eu orar por cura divina e você ficar sendo curado. E esse o mesmo espírito, quando clama por um algo errado, é este, não sou eu não. É o espírito de discernimento, porque o Espírito Santo, ele mesmo diz que aquela coisa é pecado. E seja quem for que se fizer participar disto, perecerá. E então, como poderei ser justificado diante de Deus e ver minhas irmãs e irmãos neste tipo de condição, se eu não clamar contra isto? Mesmo eles ficando com raiva de mim, eu ainda devo clamar contra isto. E o discernimento, às vezes eles diferem na palavra e assim por diante. É a falta de discernimento. Venha e encare isto pela palavra. Vem. Nós sabemos que isto está certo. Bem, sabemos que isto é a verdade. E o discernimento dos últimos dias. Não, Branham. Deus cuida da sua palavra. E você? Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha como Deus cuida da sua palavra. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita será, mas que
que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. Ele cuida da sua palavra. Ele disse: no dia em que comer, certamente morrerá. O homem não está morrendo. Deus cuida da sua palavra. Ele disse para a serpente: por que fizeste isso? Maldito será do que todas as feras do campo. Com o teu ventre andará, e o pó será comida todos os dias da tua vida. Ele cuida da sua palavra. A serpente não está nessas condições? Está nessas condições. E aí no versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá calcanhar, e eu te ferirás, e tu lhe ferirás o calcanhar, e ela te ferirá a cabeça. Deixa eu repetir esse 15. E porém inimizade entre ti e a mulher. Qual é a serpente? Qual é a serpente que ama a mulher? Eu pergunto, há uma mulher que ama a serpente? Não existe nenhuma mulher que ama a serpente. Nem a serpente também não gosta de mulher. Vem, aí são inimigos. Entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá calcanhar. Esta palavra é infalível. É infalível palavra da sua promessa. Ele cuida e aquilo cumpre-se. E disse para a mulher no 16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores dará à luz de filhos. E o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Ele cuida da sua palavra. Não há nenhuma mulher que vai à maternidade e não chora. Não há nenhuma mulher que dá parto sem sentir dor. Deus cuida da sua palavra. E ele virou e disse a Adão: por enquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás delas, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerá dela todos os dias da tua morte. Vamos parar um pouquinho aqui, para eu dar uma observada deste versículo. E disse a Adão: olha o problema grave de Adão. Por enquanto deste ouvido a voz de tua mulher. Irmão, neste mundo muitos cristãos serão lançados no inferno porque deram ouvido à voz da sua igreja. Eles não ouviram a voz de Deus, não. Deus queria que o Adão simplesmente confiasse na voz de Deus. Mas Adão inverteu, foi ouvir a voz da mulher. Cristão deveria abraçar a palavra de Deus, não a voz da igreja. Por isso foi dito: por quanto deste ouvido a voz da tua mulher, tua igreja, eu afirmo assim, e comeste da árvore que eu te proibi, e tu aplicaste o mandamento daquilo que eu disse, consumiste a doutrina fora da minha escritura, fizeste isso, você está a alimentar de uma doutrina fora de que saiu neste púlpito. O grande púlpito de Deus foi Jesus. Foi o maior púlpito de Deus. E você está a comer outra doutrina fora desta, que saiu neste púlpito. Escutem. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás delas, maldita é a terra por causa de ti. A árvore não comida foi a doutrina do diabo. Sim, Satanás colocou a outra doutrina. Não morrerás. Deus sabe no dia em que comer vão ser semelhante a ele. Isso, irmão, não está mal. Caça não é problema para Deus. Irmã, minha irmã, eu quero te falar como minha irmã. Use a roupa que Deus ordenou para fazer. Estou a te falar como minha irmã. O resto não tenho nada a ver. Porque escuta aqui. Adão está sendo condenado porque ouviu a voz da mulher. Se você não quer ouvir a voz desta igreja, a voz de Deus, muito condenado será, muito condenada será, por enquanto deixe ouvido a voz de sua mulher. Cuidado!
Cuidado! Esta não é mulher só natural, não. Ele está aplicando até a igreja. Porque quando ouviste a voz da tua igreja, deixando de ouvir a voz de Deus, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerá dela todos os dias da tua morte. Deus abandonou o Adão da proteção original e deixou que comesse a rasca até morrer. Se a igreja não permanecer na palavra de Deus, Deus dá nunca a igreja, ela vai viver a vida que ela quer até a morte. Até a morte. Espinhos e cardos também te produzirá. Produção de espinhos, cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Nós estamos hoje a couve, alface. Vamos comer erva. Vamos. A Bíblia diz: comerá ervas. Qual é o homem que não come ervas? No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por enquanto és pó, e em pó te tornarás. Oh, aleluia! Ele cuida da sua palavra, de promessa de filhos de Abraão com Sara. Ele cuidou em Gênesis 17, versículo 16, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e abençoarei, e será a mãe das nações, reis de povos sairão dela. E foi a promessa que Deus disse a Abraão, Madara, que estava fora da esperança. Aleluia! Ainda há uma promessa de cura, mesmo fora da esperança. Ainda há promessa de cura. Fora da esperança, ainda há promessa de cura. Abraão não tinha condições para ser sarado. Não tinha condições de Sara para nascer este filho. Não me importa, não precisa olhar sua condição. Se o pastor não está mais nos pregar na igreja, olha, não olhe por essas condições. Olhe pela promessa, porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Aleluia. Escutem, na verdade, Sara, tua mulher, te dará filho. Deixa fazer minha aplicação. Na verdade, Deus curará a sua enfermidade. Na verdade, haverá rapto para esta igreja. E chamará o seu nome Isaac. E com ele estabelecerei a minha aliança. E por aliança perpétua para a sua descendência depois dela. Agora, olha em Gênesis capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. No versículo 2 do Gênesis 21. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. E ao tempo determinado, Deus lhe tinha falado. Aleluia! Escutem, a Sara teve filho com o próprio seu marido Abraão. Mas o que eu queria? Em que tempo? Ao tempo determinado de Deus. Eles tiveram esse filho ao tempo determinado de Deus. Minha cura depende do tempo determinado de Deus. O rapto está no tempo determinado de Deus. A minha permanência sobre esta terra está no tempo determinado de Deus. Ele disse, ao tempo determinado, Deus tinha que cumprir a palavra que ele falou. Ele cuida da sua palavra. E você cuida? E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaac. Deixa ainda corrermos para terminar em Êxodo capítulo 14, versículo 13 ao 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor. Ó Senhor, eu digo para a igreja, não temam,
Fiquem quietos ainda. Espere por livramento do Senhor, que hoje nos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornarei a ver. A palavra falada pelo anjo foi firme. A palavra falada pelo mensageiro, Moisés, foi firme. E aquilo tinha que receber a justa retribuição aos egípcios. Ele disse, os egípcios que hoje estão vendo, nunca mais os verão. Aquela palavra foi confirmada. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Pergunto eu, quem pelejou contra os egípcios? Foram aquele povo que estava com Israel? Foi? Não foi Deus? Agora minha pergunta é, por que você quer pelejar? A peleja não é nossa, é dele. A peleja é do Senhor, não é nossa. Moisés somente disse ao povo, fiquem quietos, confia apenas nele. A peleja será do Senhor e vocês calarão um dia. Gente, vos convido para que vocês fiquem com isto na mente. A peleja não é nossa. A peleja é do Senhor. Fiquem quietos. Ao tempo determinado, Deus pelejará a favor de nós. Não se preocupe com o plano deste mundo. Não se preocupe com o que está fazendo a besta. Na hora determinada, Deus trará rápido para nós. Fiquem quietos. Fiquem quietos com esta fé. Que eu ainda continuo repisando. A palavra falada pelos anjos, se ela foi confirmada e todo o pecado recebeu a sua condenação, como escaparemos nós nesta hora do Espírito Santo que está nos falando da mensagem que prepara você para o rápido? Fique preparado. Deus continua vos abençoando com esta fé, a fé que vence o mundo. Bom dia com Jesus. Amém.